Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas ao Sr. Deputado José Manuel Fernandes, a quem pedia que desligasse o microfone, por favor. Desculpado, tenho que pedir desculpa. E dizer, em primeiro lugar, que acho que é um orgulho para este Parlamento, é um orgulho ainda maior para o Grupo Parlamentar do PSD, ver que uma das pessoas com uma palavra decisiva na negociação final do Orçamento Plurianual Anual da União Europeia é um português nascido no Norte, nascido numa zona que precisa muito do apoio da coesão e, portanto, pode ser mais um português a ajudar a compensar este orçamento que nós já apelidámos de tragédia para Portugal. Mas, terminada esta fase de reconhecimento e de elogio, que eu acho que não é exagerado, porque é muito raro ter um português relator, tantas vezes já, dos documentos mais importantes que a União Europeia tem, e se há documento que é importante, é o Orçamento Plurianual. Eu bem sei que não está lá a representar só Portugal, porque com essas funções tem a obrigação de tentar encontrar uma solução de acordo entre o Parlamento Europeu, que é decisivo na aprovação final, a Comissão e o Conselho, mas pode-nos dar aqui uma perspectiva muito importante sobre como é que funciona esta coisa da definição do orçamento comunitário, como é que ele se constrói e em que fase é que nós podemos interferir e podemos ajudar. A primeira questão é um balde de água fria, aquilo que o Eurodeputado José Manuel Fernandes veio aqui dizer quando expõe desta forma a falta de transparência, quer do Governo, quer da Comissão, ou a forma como usa medidas diferentes para a mesma coisa, conforme lhe é mais favorável à aferição das perdas e dos ganhos desse orçamento. É curioso, é pena não estar aqui o Primeiro-Ministro para ouvir, porque aquilo que disse é muito grave. Se por um lado até melhora um bocadinho as perdas numa área, revela que os cortes efetivos para Portugal são ainda piores do que aqueles que têm sido anunciados e que a forma de calcular isso mesmo, a fórmula muda conforme a conveniência. Isso é tão grave da parte da Comissão como é grave da parte do Conselho, como é parte do Governo. E eu pedia-lhe que fosse específico a revelar quais são os verdadeiros cortes para Portugal. Depois, fazia-lhe uma questão muito concreta, que é a seguinte. Na sua opinião, qual é que é a vantagem de Portugal ter alianças estratégicas para a defesa de determinadas políticas, como é o caso da coesão, a questão dos amigos da coesão, porque para nós não é de ignorar o facto de, em 27 países, num orçamento que se esperava mais pequeno, porque há a saída do Reino Unido, e estávamos todos expectantes que as verbas iriam ser menores, mas mesmo assim há 13 países que não perdem nada ou que aumentam o seu orçamento, e portanto o Reino Unido não é a explicação. E o que é que Portugal não fez a tempo de evitar isso? Porque nós sabemos que a proposta atual é a proposta da Comissão, percebemos que há comissários que foram mais bem-sucedidos do que outros no bolo a que têm direito, tal como alguns países, mas a pergunta que eu faço é, será que Portugal não podia ter feito nada para influenciar a Comissão na definição dos critérios que prevalecem na proposta final, que é a proposta inicial, que é a final da Comissão para esta negociação? Será que nós não fizemos bem o trabalho de casa? Porque se todos estávamos preparados para receber menos, é muito estranho como é que há países que aumentam. E esta alteração dos critérios na coesão, das zonas de transição, que vem beneficiar no caso de Espanha, é gritante. Será que Portugal não estava a prever isto? Será que Portugal não acompanhou esta negociação? Como é que nós somos surpreendidos por isto? Eu até acabava por lhe perguntar, alguma vez o Primeiro-Ministro falou consigo, sendo o principal negociador do Parlamento, sobre esta matéria? Penso que é uma pergunta cuja resposta não faço ideia, porque não lhe perguntei isto noutras fases, mas gostava já agora de saber e de satisfazer esta curiosidade. Pergunto também, de alguma forma, se nesta negociação, qual é que é a margem que o Governo português pode ter e quais são as sugestões que dá para Portugal e esta Comissão possam ter alguma influência junto do Governo para sermos melhor sucedidos a compensar os erros que estão na proposta da Comissão Europeia. Porque se as taxas de cofinanciamento parecem fáceis de ajustar,
ficámos com a sensação que o governo português também não quis, em algumas matérias, ter um bolo maior para não o obrigar a ter mais responsabilidades do Orçamento de Estado para aumentar o cofinanciamento. Essa sensação ficou no ar, pode ser apenas um engano meu. O Ministro da Agricultura teve posições que revelaram um bocadinho isto durante a Feira da Agricultura, em que falou com o Comissário Europeu e o próprio Primeiro-Ministro. Mas, Sr. Deputado, há outra pergunta que eu tenho que lhe fazer, que é a seguinte. Portugal está também a fazer esta negociação do próximo pacote de fundos, ao mesmo tempo que está a reprogramar o quadro atual, o PT 2020. Portugal tem ainda uma verba muito significativa por utilizar e eu pergunto-lhe qual é que é a margem que Portugal tem ainda para poder afetar este pacote a zonas, por exemplo, como o interior, que este Governo tanto tem anunciado como uma prioridade. Porque até agora a reprogramação que conhecemos é apenas a transferência de verbas que estavam afetas às zonas do interior, zonas de coesão, para a região de Lisboa, sob a desculpa da descarbonização. Mas há uma outra pergunta que eu gostava de fazer, eu penso que estou quase a ficar sem tempo, não sei se o deputado Costa Drado quer fazer alguma pergunta, mas o Partido Socialista terá tempo também que pode utilizar, se é verdade o incomoda muito. Mas pronto, Sr. Deputado, eu gostava que fosse muito específico a explicar quais são os procedimentos daqui para a frente em matéria de negociação do orçamento, para nós ficarmos com a clara sensação do que é que o Parlamento Europeu pode alterar, visto que os eurodeputados portugueses quase todos se têm manifestado contra esta proposta. Qual é que é a posição que o Governo português pode defender e quais são os caminhos que tem para poder melhorar esta proposta? E deixava-lhe duas perguntas finais. Uma, se há margem para este fundo a que chamou de estabilização, que esperemos que Portugal não venha a usar. Portugal já teve demasiadas bancarrotas ou pré-bancarrotas que nós não queremos repetir. A Europa estará mais preparada para enfrentar um caso desses. Se esse pacote, se esse bolo pode ser reafetado, por exemplo, para compensar a questão da coesão, mas também, já que é um dos principais responsáveis pelo Plano Juncker, tendo em conta que Portugal tem uma fraca rede de pré-escolar, que agora se tornou obrigatório, se, por exemplo, o Plano Juncker pode ser um recurso do Governo português para construir o que falta da rede de escolas, de pré-escolar, em conjunto com, por exemplo, o terceiro setor, o setor social, com o IPSS, o setor privado, até porque sabemos que esse é um dos pressupostos do Plano Juncker, e a minha pergunta é se isto tem algum cabimento ou não. Muito obrigado.